Oi, gente, bem-vindos a uma collab com Contrafluxo com o Eitaporra.pod. Eu sou a Ká Fernandes e hoje estou aqui como host. Gostaram? Eu sou criadora de conteúdo, falo de não monogamia, outras pautas sociais, também sou psicóloga, tá? E podcaster no Eitaporra.pod. Já vai seguindo lá, viu? E hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que a Aru. Olá, eu sou a Aru, uma pessoa trans, não binária. Sou de Santos e vim parar em Salvador e pude ter a oportunidade desse lindo encontro com o Ká. Espero que vocês curtam esse podcast cheio de assuntos, uns muito legais, outros não tão legais, como transfobia. Mas é isso, espero que gostem. A não monogamia começou pra mim porque eu acabei conhecendo duas manas cis ao mesmo tempo. Assim, não foi no mesmo dia, mas foram pessoas que eu encontrei, morava em São Paulo na época, me relacionei com elas e no segundo encontro elas me falaram que tinham namorados. E aí eu tive que escolher se eu queria continuar ou não. E a minha primeira pergunta foi, tipo, seus namorados estão de boa? E teoricamente, por eu ser mulher, na leitura delas, estava tudo bem. Entendi. E aí, na época, eu ainda não conseguia problematizar tudo isso, mas eu já tinha vontade de não ter exclusividade afetiva. Mas como isso aconteceu, eu acabei falando, não, acho que tá tudo bem. E aí foi, a maioria das minhas relações não eram com o que a gente chama de sapatão raiz, né? Que, tipo, só fica com mulher, Sim, não, a sim. maioria. E aí, por algum momento, eu já sentia que isso tinha a ver com o meu não reconhecimento com a cisgeneridade, nem com a homoafetividade, porque era isso, eu realmente me conectava com as pessoas pela conexão, não era pelo corpo, sabe? Assim, é uma mulher, porque eu era bi, sabe? Eu sempre me senti bissexual, né, pansexual, mas eu sei que na performance sapatão, em algum momento eu tentei participar mais pra ter coletivo, né? Sim. Só por isso. Entendo. Mas eu não me identifiquei com. Já que você pautou a não monogamia, tu enquanto uma pessoa não binária, que também é neurotípica, como é que você vivencia? Como é que você sente que é recebido nesses lugares, assim, entre pessoas não monogâmicas? A maioria das minhas relações são não binárias e neurodivergentes. Ah! Então, assim. Tá blindagem. E aí Não, mas aí isso foi, eu acho que, uma fuga necessária. É porque eu já não me sentia tão pertencente, no meu caso em específico, que tenho. Porque tudo, pra quem vê, pra quem tá vendo, quem tem a visão acontecendo, sempre a visão chega primeiro. Né? Então, pra mim, tem um lugar que eu ainda estou aprendendo sobre isso, que é isso. A minha pele, o meu estereótipo, vai chegar antes de qualquer informação. E hoje em dia eu me vejo sem muita disponibilidade, que eu acho que era até submissão, na verdade, de falar sobre muito, então, nos meios não monogâmicos. Então, se eu vejo se a galera é capacitista, se a galera realmente nem perguntou o meu pronome, eu vejo que é essa não monogamia da esquerda festiva flex, né? Que não sabe de fato o que tá fazendo, né? Que eu acho que é essa não monogamia que, na verdade, é poligamia. Mas nos espaços que eu vejo que está, de fato, acontecendo uma não monogamia política, um espaço de real abertura, né? Para se relacionar com corpos diversos, inclusive aí, no meu caso, corpos brancos, né? Porque tem espaços que eu também acho que não é para eu estar. Mas nos que eu estou, eu vejo que hoje eu tento ir mais na delicadeza. Principalmente, acho que a neurodivergência, no meu caso, que é autismo que chamam de grau 1, sem necessidade de suporte, é um espaço que é mais a gente que sente, porque realmente a gente não precisa de suporte. Mas eu sei a minha hipersensibilidade auditiva, eu sei quando eu tô quase chegando num burnout e que se alguma coisa não vai dar bom. Então, assim, eu tento cada vez mais falar sobre isso, porque eu sei que isso atravessa todas as minhas relações, mas ao mesmo tempo é só na convivência que dá pra, de fato, entender. Nos movimentos sociais, sei lá, se ontem mesmo a gente fez um encontrinho não mono aqui, né, na praia. Eu já tô preparada de blindade pra não
ter uma crise, e não numa crise tipo, mas tipo assim, é muito difícil ver todo mundo te chamando, ou muitas pessoas te chamando no feminino. Uhum. E isso, juntando com a neurodivergência, que eu não consigo mascarar algumas coisas, porque tem gente que consegue entrar na diplomacia da sociabilidade, e eu não. E aí colocam isso na conta de Aru radical ou Aru mimado, porque ainda tem esse fenótipo branco. Então, assim, vamos colocar na conta do mimado. Quando na prática, não, mano, tem coisas que eu não vou mais permitir, e tem um espaço da rigidez cognitiva do autismo que vai fazer eu dar a tela azul mesmo, e não vou lidar. Então, eu acho que a nível social, pensando aos poucos, né? Eu demorei um pouco para entender-me, não vou dizer como figura pública, mas como alguém que estava sendo visto como um formador de opinião. Isso é um dos meus medos maiores, às vezes, de algo viralizar, sabe? Tem vezes que eu tenho muito medo dessa ideia de um dia para o outro, um monte de gente te conhece, porque eu acho que a minha neurodivergência, ela vai bater bem de frente com isso sempre, sabe? Então, eu tenho escolhido muito os espaços que eu tenho me colocado para que quem me lê realmente respeite isso também, sabe? Uhum. Porque é difícil, eu ainda não consigo, eu não enfrento, eu sou capacitista, eu sei que eu sou. Tipo, eu tenho lugares que eu quero utilizar meu protetor auricular e eu não banco, saca? Que eu sei que tá me fazendo mal, eu sei que se eu pudesse protetor seria muito melhor pra mim, mas eu tenho medo das pessoas acharem que eu sou uma pessoa que não sei lidar com as pessoas, sabe? Porque eu tô ali com o protetor, mas na prática, provavelmente com o protetor, eu escuto o que as pessoas estão escutando, normalmente, entendeu? Sim. É só porque se eu não tô, eu não consigo nem conversar. Mais que justo você se blindar, o que não é uma blindagem, né? nesse meio. Mas houve um processo, né, pra chegar até aí. E como é que foi esse processo? Não sei você, mas, por exemplo, quando eu entrei na não monogamia, primeiro vem a criticidade, né? Primeiro vem a relação aberta, pelo menos esse foi o meu caminho. Aí vem a relação aberta, aí vem uma não monogamia meio... Aí depois vem, de fato, uma criticidade referente a isso, né? Porque eu acho que algumas coisas como... Assim como o gênero tá posto e a galera não quer discutir, a monogamia ainda é um desses, né? Eu acho que a gente, inclusive, hoje em dia tem mais discussão sobre gênero, né? Porque já tá um caminho aí, é muito longo sendo... pavimentado, diferente da monogamia que a gente começou a discutir ontem, né? Apesar de ter Engels lá, nas abobrinhas falando, a gente, de fato, hoje em dia, assim, tá muito recente. Então, como foi esse seu processo, tanto de politização desse discurso não monogâmico, assim como entender que, putz, cansei, é melhor eu estar dentro desses espaços, é melhor eu ir para me reservar um pouco, me poupar, né, do que, de fato, estar aqui falando e até militando com essa galera que, enfim, não tá rendendo nada. Então, mais uma vez, né, com um bom pisciane, com lua ascendente em câncer, a monogamia, teoricamente, é pra mim, entende? Porque ela coube no meu mapa astral, coube... Então, assim, eu reproduzi muito bem ela, no sentido de ser romântico, mas... Acho que a primeira quebra foi que eu nunca me apaixonei por um homem cis. Então, assim, em algum lugar com 16 anos, quando eu fiquei com a primeira mulher e perdi a virgindade com ela, eu já tinha entendido que a galera não tava feliz, entendeu? Porque, tipo assim, as pessoas que eu tentava contar, as pessoas não ficavam felizes que eu tava apaixonada por uma mulher. Naquele lugar, né, todo mundo lendo como se eu fosse lésbica. E aí, acho que foi a primeira quebra prática da monogamia, foi, tipo, eu não ter perdido a virgindade com o cara, porque era esse o convidado, né, o convite pra mim, a vida inteira. Principalmente porque é isso, no estereótipo de mim, meu apelido era Barbie, Xuxa, Polly, todas essas coisas, que eu, na minha realidade, que nunca reproduzi a feminilidade, por mais que eu tenha tentado, tipo, festa de 15 anos, essas coisas... Eu nunca reproduzi, então, tipo, você via que era só a projeção das pessoas mesmo, porque eu sempre me sentia o Ken, né? Sabe, assim, se for brincar, nunca foi a Barbie. Aí, aos 19, aos 20, que aconteceu essa situação, onde eu já tava pensando em não mais reproduzir a monogamia, porque minhas relações não duravam mais de 9 meses, essa é a real. Tipo, eu ficava... Uma gestação. Uma gestação. Literalmente era 9 meses, porque era o tempo de eu perceber que eu tava entrando num looping de mascaramento da realidade. E nem era porque eu tinha vontade de trair. Era só porque
Por exemplo, toda pré-menstruação eu tinha vontade de terminar. Porque é isso também, pelo autismo, eu não tinha diagnosticado o autismo ainda. Então, eu simplesmente ficava com uma aversão às pessoas. E, teoricamente, relação tem que transar, tem que querer. Era isso que a monogamia prezava. E eu, demissexual, não queria mais transar tanto quanto as pessoas queriam. Então, pra mim, terminar a relação era o que não ia me cobrar disso mais. Então, tinha um ponto ainda de uma reprodução da alossexualidade, né? Da hipersexualização da cis-heteronormatividade, mas que a gente reproduz na vida homo também, quando vive, né? Aí, quando rolou isso, de eu ficar com essas duas pessoas, eu meio que comecei a falar, acho que isso aqui é legal, né? Tá todo mundo com seus namorados, não preciso, né, nada a ninguém. Mas eu não sustentei ficar com as duas. Eu vi que aí teve uma dessas manas que eu comecei a encontrar com mais frequência e que aquilo começou a tomar uma dimensão da minha realidade. E que ela não queria a não monogamia. Ela queria a monogamia, mas só que ela tinha esse namorado e essa era a desculpa, do tipo assim, ó. Só que ela logo depois terminou com ele, ficou só comigo. E eu, tipo assim, olha, eu não quero monogamia. E ela, então vamos tentar. Eu falei, você quer tentar fechar agora e já a gente abre? A gente sempre faz aquela pergunta, né? Aí ela falou, óbvio que não, pra que eu vou sofrer agora, né? Não vou sofrer agora pra sofrer daqui a pouco? Não, vamos brincar disso aí. Essa foi a primeira relação que durou 2 anos. Mas acabou com eu percebendo que ela tava fazendo tudo isso por mim. Tipo, eu lembro que o final foi do tipo, cara, se você não tá feliz, para. Porque eu vi que ela tava se machucando, sabe? Muito. Aí saí. Aí depois disso, tive algumas relações onde eu já sabia que eu não queria. E nisso tudo ainda não lia Geni, não tinha nada. Era tipo, tinha 19, há 11 anos atrás. Ainda não tinha tanta informação. Mas eu já sabia que eu não queria, porque meus pais também, eles se separaram muito cedo. Então, assim, eu não tinha ideia do casamento. Isso não era uma felicidade pra mim. E eu não fui catequizade, tipo assim. Então, acho que isso tudo me ajudou também a não ter uma ideia da família. Não passei pela igreja, isso tudo. 19 anos aqui, cristã. Então, eu não vivenciei. E eu acho que isso me ajudou muito a não reproduzir a família tradicional. Inclusive... Até porque 11 anos atrás... Revolucionário. Pois é. E aí, o que aconteceu foi que, em algum momento, eu me relacionei com uma pessoa que tinha uma criança. Eu cuidava de crianças, muitas crianças nessa época. Mas aí, eu me relacionei com uma pessoa que estava com uma criança de 2 anos que era autista. Que foi quando eu descobri o meu autismo, inclusive. Porque a gente começava a conseguir... Qual era a sua idade? Eu tinha 25, 24. Autismo na vida adulta, né? Descobrindo assim. Pois é, porque aí tinha alguma comunicação que eu conseguia fazer com a criança que a mãe não conseguia e que eu fui entendendo e eu fui começando... Você mesmo que suspeitou? Eu suspeitei que a criança era autista. Ah. Mas aí nem pensei em mim, só que aí um outro mozão se diagnosticou e falou, você é certeza. Eu falei... Não, para com isso. Eu diagnostiquei uma namorada assim, sabia? Ela passou a viver comigo. Aí eu vi, assim, ela andando com a beiradinha do pé, assim, ela passava, tuque, 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 eu ficava, rapaz. Daqui a pouco ela fazia outra coisa. Aí teve um dia que eu tive que chamar, eu falei, então, eu acho que você é autista. Aí ela nunca tinha suspeitado. Aí ela foi lá pra neuro, fez todo o negócio, voltou e falou, não é que eu sou mesmo? Falei, pois é, né? Eu acho que realmente falta um pouquinho de olhar pra gente, né? Não, e porque também tem um espaço que o autismo, no corpo lido como mulher, ele é estudado muito recentemente. Era só o corpo lido como homem que era estudado. Isso. E ainda o corpo lido como mulher aprendeu a mascarar por causa do patriarcado. E adulta também, tem esse... né, total. E tem o mascaramento que a gente aprendeu para servir aos homens, né? Então, tem um lugar onde o corpo não homem cis, autista, ele tá se descobrindo agora, porque estão tendo pesquisas e porque a gente está realmente naturalizando entender que tá tudo bem, né? Falar sobre isso. Num primeiro momento, autismo era só o que os filmes mostravam, que era uma criança, assim, quase que como se... uma máquina, assim, visualizando tudo na cabeça dela, assim, tudo certinho. Total. E eu, então, não tinha me diagnosticado até então. Esse mozão falou, vai, e eu ainda não aceitei. Eu demorei 2 anos pra aceitar. Porque aí eu comecei, beleza, vou olhar pra isso. E aí, quando eu vi, tipo, eu vi meu avô é muito autista. É pior do que eu, Sempre entendeu? tem que dar uma olhadinha pra trás pra ver de quem é. Nem vou dizer pior, né? Porque eu acho que essa palavra, ela pode ser, tipo, pejorativa. Mas o meu avô, eu sinto que ele é autista e narcisista, entendeu? Aí a minha mãe, eu julgo que ela é, mas ela ainda não aceitou.
Tipo, estamos no processo de aceitação. Tive 10 anos de depressão por não reconhecer a neurodivergência. Porque muito da depressão era burnout mesmo, era um meltdown, era uma exaustão cognitiva. E quando eu fui analisar quando eu tinha entrado em depressões mais profundas, era porque eu estava em questões de exaustão hipersensorial, não era uma depressão. Tipo, e aí quando eu comecei a entender isso, eu comecei a realmente conseguir me relacionar, inclusive, porque até então eu tinha relações, mas toda pré-lua eu queria terminar, era isso, entendeu? E não era só por transar ou não, mas porque eu vejo que hoje eu consigo, né? Os mozões neurodivertidos eu consigo falar, estou na pré-lua. Então, você tem que quase que se relacionar com outra pessoa. Porque a nível sensorial em específico, um passar de mão que é amoroso, na pré-lua pra mim pode me dar raiva. Sim. E eu demorei pra entender isso, sabe? Porque pra mim eu tinha que sempre aceitar. Se eu gosto um dia, eu tenho que gostar todos os dias, sabe? E eu sei que pra todo mundo, autista ou não autista, pode ter essa variância, mas uma vez autista, talvez isso fique um pouco mais explícito, assim, sabe? A nossa não capacidade de, tipo, tá tudo bem, vai. Não tá. A gente vai reagir intensamente. Aí, quando eu casei com essa... Casei, não, eu falo que eu casei porque eu morei junto com essa mana, com esse filho. Aí, eu sinto que eu quase entrei na monogamia de novo, mas era por causa da criança, assim. Tipo, eu comecei a me relacionar com essa criança intensamente. A relação já não tava legal. Aí, ela tinha acabado de separar de um cara, ele tava sendo bem agressivo comigo. Eu falei, preciso sair disso aqui, sabe? De me envolver. E aí, depois de então, nunca mais voltei pra monogamia, mas tiveram momentos em que as pessoas que eu me relacionei, quando eu não tinha esse filtro, né? Eu ainda trocava com pessoas monogâmicas nessa época. Então, eu sempre acabava dando trabalho, entendeu? Aí, faz uns 4 anos que eu parei de me relacionar com pessoas monogâmicas, que eu escolho, né? Tem no trabalho, tem na família e tal. Mas a nível de relação interpessoal, de íntima afetividade, independente se é sexual ou não, não me relaciono, não tenho vontade, não tenho dó, não tenho nada, gente. Tipo assim, porque é menos treta na minha vida. Todas as tretas que respingam na minha vida é de gente cis monogâmica. Sempre.